Olá, é muito bom ter vocês aqui comigo hoje para conversarmos um pouco sobre o gênero literário conto. Eu resolvi fazer uma aula diferenciada da que tivemos por último, que foi por meio de slides. Hoje vamos ficar assim frente a frente, como se estivéssemos realmente em uma sala de aula, batendo um papo e uma roda de conversa. Gênero conto. Sempre que eu escuto esse nomezinho, conto, vem à minha mente aquele velho ditado popular que com certeza vocês conhecem, que é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Esse ditado, ele me recorda muito a minha avó paterna, porque quando meu avô ia contar lá os seus causos, ela sempre dizia: olha só, você está aumentando essa história, não aconteceu assim não, viu? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Esse ditado popular significa que quando alguém conta uma história, é muito comum acrescentar novos acontecimentos, exagerar eles. Isso acontece seja por esquecimento ou porque a pessoa quer dar uma emoção a mais à história, tornando assim a narrativa mais interessante. Ou seja, a história ela se transforma à medida que ela é transmitida, saindo do original e ganhando novos elementos. Sim, como ditado popular, o conto literário ele não precisa ser uma reprodução fiel da realidade. Aliás, nenhuma narrativa literária ela é uma escrita ali que realmente traz a realidade em si. Como diz o saudoso crítico literário Antônio Cândido, toda ficção é uma representação da realidade. Agora irei mostrar um exemplo de contos que ganharam novas versões ao passar do tempo. Antes de serem escritos pelos irmãos Grimm, contos como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Rapunzel circulavam oralmente, passados de boca em boca, e nessas versões eram muito mais sombrios, violentos e assustadores, refletindo os medos e as realidades do povo da época. Ao coletar essas histórias e transformá-las em textos literários, os Grimm adaptaram as narrativas, amenizando as partes mais cruéis e tornando-as mais apropriadas para crianças, mas mantendo elementos de magia, aventura e lições de vida. Esse processo de adaptação ilustra bem o ditado popular: quem conta um conto, aumenta um ponto, pois mesmo ao escrever os contos, detalhes foram acrescentados, retirados ou modificados para tornar a história mais envolvente e impactante, mostrando como conta um gênero flexível, sempre moldado por quem conta ou escreve a narrativa. Edgar Allan Poe, que é conhecido como o pai do conto, porque ele foi o pioneiro nesse gênero literário, ele afirma que existem 3 características principais ao se pensar, ao se colocar antes de escrever esse gênero, que no caso é o seguinte: primeiramente, é muito importante controlar a extensão dessa narrativa, porque para ele o conto era uma história que tinha que ser lida de uma sentada. Além disso, o conto ele deve ser cuidadosamente elaborado para produzir um efeito específico no leitor. E essa experiência depende muito da intensidade concentrada do acontecimento, que é essencial para a construção desse efeito. Um conto tem a mesma estrutura de um romance, só que muito simplificada. Isso quer dizer que o desenvolvimento do começo, meio e fim da narrativa deve ser muito mais direto e rápido. Por isso, antes de começar a escrever seu conto, é importante você já ter clara a história que quer contar. Uma dica que eu dou a vocês é ser muito simples na sua escrita. Simplicidade significa você transmitir uma ideia de forma mais sucinta. Bem, então, você tem que eliminar tudo que não seja essencial no seu texto. Por exemplo, digamos que um personagem chegou do trabalho, cansado, tomou banho, agora vai dormir. Então, na cena que você vai explicar que ele vai deitar-se na cama, para enfim descansar e adormecer, não precisa ter muitos detalhes. Por exemplo, ele deitou-se na sua cama, na qual a colcha era na cor
azul turquesa e tinha flores bordadas à mão que ele comprou em tal viagem, que fez em tal lugar, bababá, bababá. Não precisa de todo esse detalhamento. Outro ponto importante, depois de você definir o tema da sua história, é definir o tom. Vai ser um conto de humor, de terror, vai ser filosófico, drama ou irônico. Isso também é algo muito importante a ser definido antes de você começar a escrever a sua história, para que tudo ali corra nos eixos. Outro ponto importante é o foco narrativo, o ponto de vista. Quem vai contar a sua história? É um narrador em primeira pessoa, que pode ser um personagem ou pode ser uma testemunha, ele aí vai trazer mais proximidade e subjetividade com o leitor. Vai ser em terceira pessoa, que é aquele narrador observador e intrusivo ali nos comentários sobre a narrativa. O ponto alto de uma narrativa geralmente pode estar na escolha do narrador, porque quanto mais inusitada ou original for a escolha do seu narrador, mais impactante será a sua história. Lembro-me de um livro da Lígia Fagundes Telles, que é As Horas Nuas, no qual alguns capítulos são narrados pela personagem principal e outros capítulos são narrados pelo seu gato de estimação. O escritor Gabriel Garcia Marques certa vez afirmou que é um conto, você deve chamar a atenção do leitor desde o início. Porque como é uma história breve, o escritor tem que envolver o leitor desde o início da narrativa. E isso me fez lembrar agora um conto do Machado de Assis, no qual o diabo, ele procura Deus. Isso acontece já no início do conto, né? Porque ele quer fundar uma religião, uma igreja que vai contra o cristianismo e todas as outras religiões existentes. Ele quer deixar de ser anônimo e se tornar um líder religioso. E esse conto, ele tem uma pegada aí de humor e já começa com conflito desde o início, né? Que é esse embate entre o diabo e Deus. Eu não estou lembrando o título do conto agora, mas vou pedir que o editor coloque aqui no vídeo para vocês verem. Que no caso a editora, né, do vídeo sou eu mesma. Releva. Um outro ponto muito importante quando você for escrever uma narrativa, seja conto, romance, crônica, o que for, é que você não escreva palavras, escreva sensações. A escrita literária deve despertar os sentidos do leitor, visão, audição, tato, olfato e paladar. Cada percepção pode criar uma reação imediata e concreta. Por exemplo, ao mencionar o azedo do limão, o leitor já sente o sabor na boca e até saliva. Ao escrever, pense em como as cenas podem ser sentidas, vividas e experimentadas, não apenas lidas. Assim, a narrativa se torna mais viva, intensa e envolvente quando o leitor sente o mundo da história com todos os sentidos. Exemplo, em vez de escrever, o limão estava na mesa, escreva percepções dessa forma. O azedo do limão ardeu minha língua, o cheiro cítrico subiu pelo nariz e minhas mãos escorregaram ao segurar o úmido e frio. Bem, então, vocês já entenderam que vocês devem fazer com que o leitor sinta que está ali participando daquela cena. Outro ponto importante que eu quero deixar nessa aula é que a revisão é o mantra de todo escritor. Sobre isso, Gabriel Garcia Marques, ele disse o seguinte: sempre acreditei que toda versão de um conto é melhor que a anterior. Então, como saber qual deve ser a última? É um segredo do ofício que não obedece às leis da inteligência, mas à magia dos instintos, como a cozinheira que sabe quando a sopa está no ponto. Então, Gabriel Garcia Marques, ele nos ensina a importância de você sempre revisar o seu texto. Revisar, cortar, ajustar certos trechos. É algo que faz parte do processo da escrita. E ele finaliza dizendo que o escritor, ele possui uma sensibilidade tão grande que ele sabe o momento e a versão adequada na qual a sua história atingiu o ponto de estar pronta. Isso acontece muito comigo.
quando eu escrevo uma história, por exemplo, quando eu escrevo um conto e eu leio, se ele não despertou nenhum sentimento em mim, como emoção, raiva, reflexão, então eu julgo que está uma escrita ainda em desenvolvimento, uma escrita ruim. Porque quando eu leio e consigo sentir emoções com a minha escrita, então eu sei que provavelmente outras pessoas também irão. E outro ponto crucial é que você planeje muito bem o final do seu conto. Dedique tempo na criação do final. Ele deve ser arrebatador. O clímax da história é o que ficará na cabeça do leitor e irá fazê-lo dizer se gostou do conto ou não. Muitas vezes, o escritor estrutura o conto já pensando na maneira que ele imagina o final, e isso ajuda muito na condução dos fatos. Se você começou uma história, mas ainda não sabe como irá terminá-la, invista um tempo para testar possibilidades. Então, meus queridos escritores e futuros escritores, foi muito bom estar nesse momento aqui com vocês. Deixo aqui o meu beijo e até a nossa próxima aula.